Beatriz estava na varanda da casa antiga, com vista para o mar de Cascais, quando Tiago ligou. A voz dele tremia, mas era firme o suficiente para pedir ajuda. Mãe, perdemos tudo no incêndio do apartamento. Podemos ficar aí por uns tempos? Ela não hesitou. Claro, filho, venham. A casa era grande demais para uma viúva sozinha, desde que João partira há 5 anos. Preparou o quarto de hóspedes com lençóis bordados à mão, os que João adorava por cheirarem a alfazema fresca. Eles chegaram ao amanhecer, Tiago carregando malas e Sofia com o gato no colo, olhos inchados de cansaço. Só até reconstruirmos, disseram. Mas as semanas viraram meses, e os meses, estações. Sofia começou a rearrumar a cozinha, trocando os pratos de porcelana antiga por conjuntos modernos de cerâmica branca. Fica mais clean, disse ela, sem olhar nos olhos de Beatriz. Tiago assentiu, ocupado com o laptop na mesa da sala, que antes era o lugar onde João lia jornais. Beatriz notou primeiro as pequenas mudanças. O tapete persa sumiu do hall, substituído por um de sisal mais sustentável. Depois, as fotos de família na parede foram realocadas para o sótão. Espaço para a arte nova, explicou Sofia, pendurando um quadro abstrato que parecia uma mancha de tinta. Beatriz não reclamou, anotava tudo num caderninho escondido no fundo da gaveta da cozinha, atrás das receitas de bacalhau que João ensinara. 15 de março. Chave do portão agora, com Tiago. Cada nota era um sussurro guardado, uma prova de que não estava imaginando. Uma manhã, o sofá de veludo onde Beatriz costurava desapareceu. Doamos para a caridade, disse Tiago casualmente. Não combinava com a vibe. Beatriz sorriu, mas à noite subiu ao sótão e chorou baixinho, abraçando uma manta velha. Pensou em João, que construiu aquela casa tijolo por tijolo nos anos 80, depois de emigrarem de Trás-os-Montes. Ele sempre dizia: esta casa é nossa raiz. No verão, Tiago trouxe papéis. Mãe, devíamos simplificar. Colocar a casa no meu nome para evitar burocracias futuras. Chamou de responsável, de amor filial. Beatriz assinou os iniciais, mas deixou a linha final em branco, dobrando o documento e guardando no arquivo antigo, atrás das garantias de eletrodomésticos velhos. Colou um post-it. Não assine se deixar de se sentir em casa. Anos se passaram sem pensar nisso. Sofia começou a chamar Beatriz de a senhora do andar de cima. Convidados chegavam para jantares que Beatriz não era convidada a preparar. Relaxe, mãe, nós cuidamos. Mas Beatriz via as contas chegarem no nome de Tiago, o correio redirecionado. Comprou uma câmera pequena, disfarçada de relógio de parede, e instalou na sala. O relógio que João comprara em Lisboa, com pêndulo que marcava o tempo como um coração batendo. A primeira gravação capturou Sofia ao telefone. Ela está ficando confusa. Abre a mesma carta 2 vezes. Mas Beatriz sabia que Sofia havia mexido na pilha de correspondência. Outra. Tiago, lendo o extrato da pensão dela, rindo. Ainda usa cheques, imagine! Beatriz backupava tudo num pendrive escondido no jardim, debaixo de uma roseira que plantara com João. Chamou a advogada antiga, Margarida, que disse: guarde tudo! Provas falam mais alto. O dia de Todos os Santos aproximava-se. O menu apareceu na geladeira, impresso em papel elegante. Família e amigos. Sem menção ao cozido, a portuguesa de Beatriz, tradição de 30 anos, ofereceu ajuda. Este ano é fusion, mãe. Vegano. Sentou-se na varanda, vendo o mar.
e decidiu. Apresentou a moção para reclamar a escritura. Margarida enviou 2 dias antes. Na véspera, Sofia disse: decidimos que este será seu último feriado conosco. Mudar-se-á para uma residência assistida em dezembro. Beatriz secava a louça, mas continuou sem tremer. É o melhor para todos. À noite, empacotou uma mala pequena e deixou a escritura sem assinar na bancada. No dia, convidados chegavam. Amigos de yoga de Sofia, um casal do trabalho de Tiago. Beatriz pôs as toalhas antigas na mesa. Sofia as tirou. Papel reciclado este ano. No buffet, quando Beatriz pegou uma porção de legumes, Sofia tomou o prato. Já comeu o suficiente, né? Com um sorriso falso. Beatriz não reagiu. Esperou. O sino tocou durante o brinde. Tiago abriu, esperando mais um convidado. Em vez, um mensageiro com envelope. Notificado, Sr. Tiago Mendes. Ele leu, empalidecendo. Diz que não somos donos. Beatriz levantou-se. Nunca foram. Só moraram enquanto eu observava. O silêncio caiu como neblina do mar. Na manhã seguinte, Beatriz fez café na cozinha principal, usando o moinho de João. Abriu as cortinas, deixando o sol entrar. Tiago encontrou-a limpando. Aqui, um cheque pela renta. Ela guardou sem cobrar. À noite, dormiu no quarto master, não no sótão. As vozes dele sussurravam no corredor, menores agora. O jardim chamou-a no dia seguinte. Cavou a terra, plantando novas ervas. Encontrou o álbum de fotos escondido na lavanderia, atrás de lençóis. Abriu. Ela e João jovens, pintando a casa, barriga redonda, com Tiago a caminho. Agosto de 1985. Ansiosos pelo pequeno. Sofia viu. O que é isso? História, disse Beatriz. Tiago mais tarde. Esqueci quanto desta casa é você. Não esqueceu, parou de lembrar. Semanas depois, a carta de Margarida, propriedade de Beatriz Almeida, sem condições. Plantou rosas novas, ensinou a neta da vizinha, Inês, a fazer bolos. A casa respirava de novo. Um convite chegou para o chá de bebê de Sofia. Opcional. Não foi. Dançou na cozinha com Inês, pés descalços nos azulejos. Acendeu uma vela, tocou o corrimão de João. Estamos em casa. Mas a história não acabava ali. Tiago tentou conversar, propondo divisão. Beatriz ouviu, mas firmou. A raiz é minha. Sofia embalava coisas, olhos baixos. O mar rugia ao fundo, ecoando mudanças. Beatriz caminhava pela praia, sentindo a areia, lembrando João. O tempo vira, mas as fundações ficam. Uma carta anônima chegou, mas ela ignorou. Focou no jardim, onde sementes brotavam. Inês trouxe flores para a senhora A. Sorriram, cozinhando. A casa, viva, sussurrava segredos antigos. Tiago partiu por uns dias, negócios. Sofia ficou tensa. Beatriz ofereceu chá. Fique à vontade. Mas o ar mudara. Uma noite, chuva forte, Sofia confessou. Não quis machucar. Beatriz. Mas fez. Diálogo abriu frestas. Margarida aconselhou paciência. O neto nasceria em breve. Beatriz preparou um quarto, lençóis de alfazema. A família, fraturada, talvez remendasse. O relógio tiquetaqueava, marcando não só tempo, mas possibilidades. Beatriz, forte, observava o mar, pronta para o que viesse. Dias se estendiam como ondas suaves na praia de Cascais, trazendo
uma calmaria aparente à casa de Beatriz. Tiago havia partido para uma viagem de negócios em Lisboa, deixando Sofia sozinha com o peso das palavras não ditas pairando no ar úmido. A jovem andava pela casa com passos leves, quase fantasmagóricos, evitando os olhos de Beatriz sempre que se cruzavam no corredor. Beatriz, por sua vez, mergulhava nas rotinas antigas, como se estivesse tecendo de volta o tecido rasgado da sua existência. Pela manhã, ela descia até a cozinha e preparava um chá de camomila, o vapor subindo em espirais que dançavam à luz filtrada pelas persianas. Oferecia uma xícara a Sofia, que aceitava com um aceno hesitante, sentando-se à mesa de madeira escura que João talhara com suas próprias mãos. Fique à vontade, dizia Beatriz, a voz baixa, mas firme, como o rumor do mar ao longe. Sofia murmurava um obrigado, os dedos traçando padrões invisíveis na superfície polida. O ar entre elas havia mudado, carregado de uma tensão que não era mais hostil, mas sim expectante, como o céu antes de uma tempestade. Uma noite, a chuva desabou forte sobre o telhado de telhas vermelhas, tamborilando uma sinfonia irregular que ecoava pelos cômodos vazios. Sofia apareceu na porta da sala, o roupão apertado ao corpo, os olhos vermelhos de insônia ou lágrimas contidas. Não quis machucar você, confessou ela, a voz quebrando como um galho sob o vento. Beatriz, sentada no sofá recuperado do sótão, ergueu o olhar do livro de poemas que folheava, um volume amarelado de Fernando Pessoa que João lhe dera no aniversário de casamento. Mas fez, respondeu simplesmente sem raiva, apenas constatação, como quem aponta uma estrela no céu noturno. O diálogo abriu frestas na muralha que as separava. Palavras saíram aos tropeços, memórias entrelaçadas com desculpas tímidas. Sofia falou do incêndio que devorara seu apartamento, do pânico que a fez agarrar-se à estabilidade da casa de Beatriz como a uma boia em alto mar. Beatriz ouviu, assentindo devagar, recordando como ela própria se sentira perdida após a morte de João, ancorando-se naquelas paredes que guardavam ecos de risos passados. Margarida, a advogada, ligou no dia seguinte, sua voz rouca pelo telefone, sugerindo paciência como um remédio amargo, mas necessário. Deixe o tempo curar as feridas, aconselhou, enquanto Beatriz caminhava pelo jardim, o celular pressionado ao ouvido, os pés afundando na terra úmida após a chuva. O neto nasceria em breve, um pequeno farol no horizonte turvo da família. Beatriz preparou um quarto no andar de cima, arejando as janelas para que o sol entrasse em feixes dourados, estendendo lençóis de alfazema que cheiravam a memórias doces. Pintou as paredes de um azul suave, como o mar em dias calmos, e pendurou um móbile de conchas que tilintavam ao vento. A família, fraturada como um vaso quebrado, talvez se remendasse com o ouro do perdão, pensou ela, enquanto arrumava brinquedos antigos de Tiago no berço de madeira herdado. O relógio, na sala, tic-taqueava incansável, marcando não só o tempo que escorria, mas as possibilidades que brotavam como flores após a chuva. Beatriz, forte como as rochas que resistiam às ondas, observava o mar da varanda, o horizonte infinito prometendo renascimentos. Inês, a neta da vizinha, aparecia quase diariamente agora, com seu caderno de desenhos e um sorriso que iluminava o jardim. Juntas, elas colhiam ervas frescas, hortelã, manjericão, alecrim, e as transformavam em infusões aromáticas que perfumavam a casa inteira. Ensine-te-me a fazer o pão de milho da sua avó, pedia Inês, as mãozinhas sujas de farinha, os olhos brilhantes de curiosidade. Beatriz ria,
uma risada genuína que ecoava pelas paredes, e guiava as pequenas mãos na massa, amassando com paciência, contando histórias de quando Tiago era menino e devorava fatias quentes com manteiga derretida. Sofia observava de longe, às vezes se aproximando timidamente, provando um pedaço e murmurando elogios baixos. Era um começo, um fio tênue de conexão tecendo-se no tear do cotidiano. Tiago retornou uma semana depois, a mala pesada de papéis e cansaço, os olhos evitando os de Beatriz no primeiro momento. Sentaram-se à mesa para o jantar, um cozido simples que Beatriz preparara com legumes do jardim. E ele quebrou o silêncio com uma proposta hesitante. Talvez possamos dividir a casa de forma justa, mãe. Um andar para nós, outro para você. Beatriz mastigou devagar, o sabor do alho e da cebola explodindo na boca, e balançou a cabeça com calma. A raiz é minha, Tiago, mas há espaço para galhos novos se crescerem com respeito. Ele não insistiu, apenas assentiu, o garfo pairando no ar como uma bandeira branca. Sofia, ao lado, tocou sua mão sob a mesa, um gesto de solidariedade silenciosa. Nos dias que se seguiram, mudanças sutis ocorreram. Fotos antigas voltaram às paredes, misturadas com novas. O tapete persa reapareceu no hall, ao lado do de sisal. Beatriz encontrou o álbum de fotos novamente, folheando páginas que contavam a saga da família. Ela e João dançando na praia, Tiago bebê com bochechas rosadas, o casamento deles em uma igreja pequena de Sintra. Sofia se juntou uma tarde, sentando-se ao lado no sofá, apontando para uma imagem. Você era tão jovem aqui, Beatriz. Pela primeira vez, usou o nome dela sem o título distante de sogra. Beatriz sorriu, virando a página para mostrar Tiago aprendendo a andar de bicicleta no jardim. Ele caiu tantas vezes, mas sempre se levantava. Sofia riu, uma risada leve que quebrou o gelo remanescente. O neto chegou em uma madrugada chuvosa, o choro ecoando pelo hospital como um hino de vida nova. Tiago ligou chorando de alegria. É um menino, mãe! Chamamos de João, em homenagem ao pai. Beatriz sentiu o coração apertar, lágrimas quentes escorrendo enquanto dirigia até lá. O mar, ao lado da estrada, brilhando sob a lua. No quarto, segurou o pequeno pacote nos braços, o cheiro de leite e inocência preenchendo o ar. Sofia, exausta mas radiante, sussurrou. Obrigada por tudo. Beatriz beijou a testa do neto, sussurrando promessas de histórias e raízes profundas. De volta à casa, o relógio parecia tic-taquear mais alto, celebrando o ciclo que se renovava. Inês veio visitar, trazendo um desenho colorido do mar e da casa, para o bebê. Elas assaram bolinhos de arroz, o aroma se espalhando como um abraço. Tiago e Sofia voltaram com o pequeno João, instalando-se no quarto preparado, o móbil tilintando acima do berço. A família, outrora partida, começava a se colar com cola, de momentos compartilhados. Beatriz caminhava pela praia ao pôr do sol, as ondas lambendo seus pés, sentindo João, o velho e o novo, ao seu lado no vento salgado. Uma carta anônima chegou dias depois, palavras amargas de um antigo conhecido questionando suas decisões. Mas ela a queimou na lareira, as chamas devorando o papel como o tempo devora mágoas. Focou no jardim, plantando sementes de tomate que brotavam vermelhos e suculentos. Margarida visitou, trazendo vinhos e conselhos. Você reconquistou não só a casa, mas o coração deles. Beatriz brindou, o copo tilintando, o mar rugindo, aprovação ao fundo. Noites de jazz suave na rádio, danças improvisadas na cozinha com Inês, e agora
com o bebê no colo, pés descalços nos azulejos frios. Sofia se juntava, hesitantemente no início, depois com graça, rindo de tropeços. Tiago contava piadas velhas de João, o pai, e a casa ecoava com vida. O horizonte se abria, infinito, prometendo capítulos não escritos. Beatriz, ancorada em suas raízes, navegava as águas da reconciliação, o coração pleno como o mar em calmaria. Mas sombras leves persistiam. Conversas sussurradas no quarto deles à noite, planos de futuro que talvez incluíssem mudanças. Beatriz ouvia pelo relógio as gravações agora arquivadas, mas não esquecidas, um lembrete de vigilância. Inês perguntou um dia: "A senhora o que é família?" Beatriz pensou, colhendo uma rosa. "É terra que nutre, mas também espinhos que ensinam." A menina assentiu, sábia além dos anos. O pequeno João crescia. Seus primeiros sorrisos iluminando cômodos outrora escuros. Sofia cozinhava com Beatriz, aprendendo receitas antigas, misturando com toques modernos. Um fusion de gerações. Tiago consertava o corrimão solto, martelando com cuidado, ecoando o trabalho de seu pai. A casa sussurrava segredos de perdão, o vento do mar carregando promessas. Beatriz, na varanda, observava as estrelas, pronta para o que o tempo trouxesse, forte como as fundações que João erguera. As estrelas piscavam no céu de Cascais como segredos não contados. E Beatriz, encostada no corrimão da varanda, sentia o sal do mar impregnar sua pele, misturando-se ao aroma de jasmim que subia do jardim abaixo. O vento noturno sussurrava através das folhas das oliveiras antigas, carregando ecos de noites passadas, quando João a puxava para dançar sob o luar, os pés descalços na grama úmida. Agora, com o pequeno João dormindo no berço, a casa parecia pulsar com uma energia renovada, como se as paredes absorvessem a vitalidade do recém-nascido e a devolvessem em forma de paz frágil. Tiago, de volta à rotina, passava mais tempo no escritório improvisado no porão, batucando no teclado com uma concentração que mascarava inquietudes profundas. Sofia, por outro lado, havia se transformado sutilmente. Suas mãos, antes ágeis em rearrumar móveis, agora embalavam o bebê com uma ternura que Beatriz reconhecia de si mesma, décadas atrás. Uma manhã de névoa fina, Beatriz encontrou Sofia na cozinha, amassando massa para pastéis de nata, o forno pré-aquecido exalando calor reconfortante. "Deixe-me ajudar", ofereceu Beatriz, enrolando as mangas da blusa de linho desgastada. Sofia hesitou, mas entregou a colher de pau. E juntas elas moldaram as forminhas, o creme de ovos borbulhando em fogo baixo. Conversaram sobre trivialidades, o tempo instável, as gaivotas que sobrevoavam o telhado. Mas aos poucos as palavras viraram confissões veladas. Sofia admitiu o medo que a consumira após o incêndio, como se via presa em um ciclo de perda. E Beatriz compartilhou histórias de quando fugira da pobreza em Trás-os-Montes, construindo uma vida do zero com João. "A força vem das raízes que plantamos", disse Beatriz, polvilhando canela sobre os pastéis dourados. Sofia assentiu, os olhos úmidos, e pela primeira vez abraçaram-se. Um gesto breve, mas carregado de perdão implícito. Inês chegou logo depois, saltitando pelo portão com uma cesta de figos frescos colhidos do quintal vizinho. "Vamos fazer geleia!" exclamou a menina, os cachos castanhos balançando. Beatriz riu, guiando-a para a bancada, onde Sofia se juntou, picando frutas com precisão. O pequeno João gorgolejava no carrinho próximo, e Tiago desceu as escadas atraído pelo cheiro doce,
pegando uma colherada da mistura borbulhante. Parece o da avó, murmurou ele, um sorriso nostálgico curvando os lábios. A cena se desenrolou como um quadro vivo, com risadas ecoando e mãos sujas de açúcar, tecendo laços que o tempo havia afrouxado. Margarida apareceu à tarde, não como advogada, mas como amiga, trazendo uma garrafa de vinho do Douro e notícias leves sobre casos antigos. Sentaram-se na varanda, o sol poente tingindo o mar de laranja flamejante, e conversaram sobre o futuro. O neto muda tudo, comentou Margarida, erguendo a taça. Beatriz concordou, mas em seu íntimo guardava uma vigilância afiada, as gravações arquivadas como sentinelas silenciosas. Uma carta anônima havia chegado na véspera, palavras venenosas sugerindo que Beatriz era egoísta por reclamar a casa. Mas ela a rasgara sem remorso, jogando os pedaços no fogo da lareira que crepitava agora com lenha de pinheiro. Tiago propôs uma viagem em família para o Alentejo, para reconectar, disse ele, os olhos evasivos. Beatriz aceitou, mas com condições, sem mudanças na casa, sem consultar. Ele concordou e planos se desenharam ao redor da mesa de jantar, mapas espalhados entre pratos de sardinha grelhada. Sofia desenhou roteiros. Inês sugeriu paradas em praias escondidas. E o pequeno João babava sobre um brinquedo de madeira. A viagem aconteceu 2 semanas depois. O carro serpenteando por estradas ladeadas de sobreiros, o ar seco carregado de poeira e liberdade. Pararam em Évora, visitando o templo romano sob um sol implacável. Beatriz contando lendas antigas que João lhe narrara. Tiago carregava o bebê nos ombros. Sofia tirava fotos com o celular, capturando momentos que pareciam genuínos. Numa pousada rústica à noite, ao som de fado ecoando de um rádio distante, Tiago abriu o coração. Errei, mãe. Vi a casa como solução, não como herança. Beatriz tocou sua mão, o vinho tinto aquecendo a garganta. Heranças se constroem com respeito, não posse. Sofia chorou baixinho, admitindo ciúmes da conexão profunda entre Beatriz e João, o avô. A volta foi mais leve, o carro cheio de azeites e queijos comprados em feiras locais. De volta a Cascais, o jardim florescia com vigor renovado, rosas desabrochando em tons de carmim e marfim, como se celebrassem a harmonia tênue. Beatriz ensinou Inês a podar as plantas, explicando como cortes precisos fortalecem o crescimento. Como na vida, disse ela, tesoura na mão. Sofia observava, aprendendo indiretamente, e mais tarde ajudou a replantar mudas de lavanda. O relógio na sala marcava horas com um tic-tac ritmado. Agora, acompanhado pelos gorgolejos do bebê e risadas esporádicas. Uma tempestade rolou do Atlântico uma noite, raios iluminando o céu como fogos de artifício erráticos. A energia caiu e a família se reuniu à luz de velas, contando histórias ao redor da mesa. Tiago relembrou aventuras de infância. Beatriz acrescentou detalhes esquecidos. Sofia contribuiu com anedotas modernas. O pequeno João adormeceu no colo da avó, o calor do corpo minúsculo ancorando-a no presente. Margarida ligou no dia seguinte, atualizando sobre documentos finais. Tudo selado, Beatriz. A casa é irrevogavelmente sua. Ela guardou a confirmação na gaveta ao lado do álbum de fotos, fechando-a com um clique suave. Inês trouxe um desenho do bebê, traços infantis capturando a essência da família. Para pendurar na parede, disse a menina. Beatriz o fixou ao lado de uma foto antiga, misturando passado e futuro.
Tiago consertou uma goteira no telhado, martelando com determinação, ecoando o trabalho de João. Sofia cozinhou um prato fujian, bacalhau com toques asiáticos, e Beatriz provou, elogiando a inovação. Noites de jazz na rádio viraram rotina, danças improvisadas na cozinha, evoluindo para sessões com o bebê balançando nos braços. Uma carta de um parente distante chegou, convidando para um reencontro em Porto. Mas Beatriz declinou gentilmente, priorizando o ninho reconquistado. O mar rugia ao fundo, ondas quebrando na praia como aplausos distantes. Beatriz caminhava pela areia ao amanhecer, conchas crocantes sob os pés, sentindo a presença de João no vento que bagunçava seus cabelos grisalhos. Vencemos, sussurrou ela ao oceano infinito. Inês juntou-se uma manhã, correndo com um balde para caçar caranguejos. Juntas exploraram poças de maré, rindo de descobertas minúsculas. Sofia apareceu na praia, o bebê no sling, e se uniu à caçada, a família expandindo-se em risos salgados. Tiago observava da varanda, acenando, o horizonte se abrindo como um livro novo. Sombras do passado esvaíam-se na luz do sol, mas Beatriz mantinha os olhos abertos, raízes firmes na terra fértil da resiliência. O pequeno João crescia. Primeiros passos vacilantes no jardim, mãos estendidas para a avó. A casa, viva com cheiros de pão fresco e choros infantis, tecia uma tapeçaria de redenção. Margarida visitou novamente, trazendo doces e fofocas leves. Você reconstruiu mais que paredes, disse ela. Beatriz brindou com chá de ervas, o vapor subindo como esperanças. Noites estreladas traziam reflexões. Beatriz na varanda, contando constelações. Inês ao lado, aprendendo nomes latinos. Sofia se juntava, o bebê dormindo, e conversas fluíam sobre sonhos futuros. Tiago propôs um negócio familiar, uma pequena loja de artesanato em Cascais. E Beatriz considerou, vendo potencial em galhos novos. O relógio tic-taqueava, marcando renascimentos. Uma carta anônima foi ignorada, queimada sem leitura. O foco estava no agora. Sementes plantadas, flores desabrochando, família florescendo. Beatriz, coração pleno, observava o mar, ondas eternas ecoando sua força inabalável. Mas ventos de mudança sussurravam novamente. Tiago mencionou uma oferta de emprego em Lisboa. Olhos brilhantes de ambição. Sofia hesitou, olhando para Beatriz. E se formos? Zrenia perguntou. Beatriz sorriu. Raízes viajam, se forem fortes. A discussão se estendeu pela noite, planos tecidos com cuidado. Inês ouviu, desenhando mapas imaginários. O pequeno João ria, inconsciente das correntes subterrâneas. Margarida aconselhou por telefone. Proteja o essencial. Beatriz assentiu, arquivando mentalmente. O jardim chamava, terra úmida convidando mãos. Plantou sementes de girassol, altas e orgulhosas. A casa respirava, paredes absorvendo novas histórias. O horizonte prometia aventuras. Beatriz pronta, ancorada em fundações eternas. Ventos de mudança sussurravam através das copas das árvores no jardim de Beatriz, carregando o perfume de sal e aventura, enquanto o sol da tarde dourava as pétalas dos girassóis recém-plantados, altos e orgulhosos como sentinelas vigilantes. Tiago mencionara uma oferta de emprego em Lisboa, seus olhos brilhando com uma ambição que Beatriz reconhecia de sua juventude, quando ele corria pela praia, sonhando com mundos além do horizonte visível. É uma oportunidade, mãe, gerenciar uma firma de design sustentável.
explicou ele durante o almoço, o garfo espetando uma azeitona preta, o pequeno João batucando na cadeirinha com uma colher de plástico. Sofia hesitou, seu olhar dançando entre o marido e a sogra, mordendo o lábio inferior como se pesasse âncoras invisíveis. E se formos? A cidade tem creches ótimas, parques. Beatriz sorriu, servindo mais salada de tomate e manjericão colhido fresco, as folhas crocantes ecoando o estalo de decisões pendentes. Raízes viajam, se forem fortes o suficiente para se replantarem. A discussão se estendeu pela noite adentro, o crepúsculo pintando o céu de roxos e índigos, enquanto velas tremulavam na mesa da varanda, iluminando rostos pensativos. Planos foram tecidos com cuidado meticuloso. Horários de trens, apartamentos alugados no bairro Alto, visitas semanais para manter os laços com Cascais. Inês ouviu tudo da porta entreaberta, seus dedos traçando mapas imaginários no ar, olhos largos de excitação misturada à melancolia. "Posso ir visitar o bebê em Lisboa?" perguntou ela. E Beatriz a puxou para um abraço, prometendo fins de semana cheios de gelados e passeios de elétrico. O pequeno João, alheio às correntes subterrâneas que agitavam os adultos, ria com gargalhadas borbulhantes, estendendo mãozinhas pegajosas para o rosto da avó. Margarida aconselhou por telefone naquela mesma noite, sua voz crepitando na linha como folhas secas. "Proteja o essencial, Beatriz. Faça um acordo escrito sobre visitas e herança." Beatriz assentiu para si mesma, arquivando a sugestão mentalmente enquanto observava o mar da janela, ondas espumosas quebrando na costa como promessas renovadas. O jardim a chamava na manhã seguinte, a terra úmida e convidativa sob seus joelhos, onde ela plantou sementes de girassol que prometiam florescer em espirais douradas, simbolizando ciclos de crescimento e renovação. A casa respirava com um ritmo novo, as paredes absorvendo histórias frescas, o choro do bebê misturando-se ao canto dos pássaros, o aroma de café coado se entrelaçando com o de terra remexida. Tiago embalava caixas com livros e roupas, movimentos eficientes mas tingidos de hesitação, enquanto Sofia organizava brinquedos do pequeno João, dobrando macacõezinhos com cuidado maternal. "Vamos sentir falta do mar", murmurou ela, e Beatriz respondeu com uma xícara de infusão de hortelã. "O mar está em nós, Sofia. Leve um pedaço dele." Inês apareceu com um buquê de margaridas silvestres colhidas na encosta, e juntas elas fizeram coroas de flores, rindo enquanto pétalas caíam como confetes. O relógio na sala, com seu pêndulo incansável, parecia acelerar, marcando a contagem regressiva para a partida. Uma feira local aconteceu no fim de semana, barracas coloridas espalhadas pela Praça de Cascais, vendendo artesanato e frutos do mar frescos. Beatriz levou a família. O pequeno João no carrinho admirando balões flutuantes. Tiago comprando um colar de conchas para Sofia como gesto de partida. Elas provaram pastéis de bacalhau quentes, o óleo dourado escorrendo pelos dedos e dançaram ao som de um acordeonista de rua, pés pisando o calçamento irregular em ritmos improvisados. Margarida se juntou a eles, trazendo um contrato simples para assinar. Visitas mensais, chaves reserva, cláusulas de respeito mútuo. "Não é desconfiança, é precaução", explicou ela, e Tiago assinou sem protesto, os olhos baixos em reflexão. De volta à casa, o pôr-do-sol banhava o jardim em tons de âmbar, e Beatriz colheu ervas para um chá noturno, misturando camomila com mel local. Sofia se aproximou, o bebê no colo, e confessou: "Aprendi tanto aqui, Beatriz.
sobre raízes e perdão. Elas sentaram-se na varanda, o vento sussurrando os segredos antigos, enquanto o pequeno João adormecia ao som das ondas. Tiago desceu com uma garrafa de vinho, propondo um brinde. As raízes que se espalham. Os copos tilintaram, ecoando promessas. Inês telefonou mais tarde, animada com um desenho novo. É de todos nós no trem para Lisboa. Beatriz riu, imaginando a cena. A partida veio numa manhã enevoada, o carro carregado até o teto, abraços demorados no portão. Volte logo, disse Beatriz, beijando a testa do neto. Tiago piscou. Sofia acenou pela janela e o veículo sumiu na curva da estrada. A casa pareceu maior, ecoante, mas não vazia. Memórias preenchiam os espaços como névoa suave. Beatriz caminhou pela praia, pés afundando na areia molhada, conchas crocantes estalando sob os calcanhares. O mar rugia aprovação, ondas lambendo a costa em ritmos eternos. Inês chegou para o almoço, trazendo pães frescos, e juntas elas exploraram o sótão, desenterrando baús de roupas antigas de João. Vamos fazer fantasias, sugeriu a menina, e o riso encheu o ar poeirento. Margarida ligou com novidades. Um cliente interessado em comprar artesanato da região, talvez um negócio para Beatriz. Você tem talento para isso, incentivou. Beatriz considerou, vislumbrando tardes tecendo cestos de vime com vistas para o oceano. O jardim florescia selvagem agora, borboletas dançando entre as flores, e ela plantou mudas de limoeiro, imaginando frutos azedos para limonadas futuras. Noites solitárias traziam jazz na rádio, Beatriz dançando sozinha na cozinha, pés descalços nos azulejos frios, lembrando passos com João. Uma carta de Tiago chegou, fotos do apartamento novo em Lisboa, o pequeno João engatinhando pelo chão. Saudades do mar, escreveu ele. Beatriz respondeu com sementes de flores. Plante-as na varanda. Sofia mandou uma receita adaptada, fusion de sabores portugueses e urbanos. Inês dormiu na casa uma noite, contando estrelas da varanda. Nomes latinos misturando-se a histórias inventadas. O relógio tic-taqueava, marcando ausências, mas também retornos. Uma tempestade rolou do Atlântico, raios cortando o céu, e Beatriz acendeu velas, lendo poemas de Pessoa à luz tremulante. Margarida visitou no dia seguinte, trazendo queijos e conversas profundas sobre legado. Você reconstruiu pontes, disse ela. Beatriz brindou com vinho, o copo ecoando solidão preenchida. O horizonte se abria, infinito como possibilidades, e Beatriz, ancorada em fundações eternas, navegava águas calmas, pronta para ventos novos. Mas ecos de ambição persistiam. Tiago mencionou expansão do emprego, talvez mudando para o porto. Sofia hesitou em mensagens. E o bebê? Precisa de raízes. Beatriz aconselhou. Raízes crescem onde há solo fértil. Inês desenhou um mapa de Portugal, conectando cidades com linhas de afeto. O pequeno João, em vídeos, balbuciava sons que soavam como avó. A casa sussurrava encorajamento, paredes guardando segredos de resiliência. Beatriz plantou videiras, imaginando uvas doces para vinhos futuros. Noites estreladas traziam reflexões profundas. O mar cantando canções antigas. Uma carta anônima foi descartada, irrelevante. O foco estava em brotos novos, visitas marcadas, planos de férias conjuntas. Tiago propôs um fim de semana em Cascais, para o João conhecer o mar. Beatriz preparou o quarto, lençóis de alfazema esperando.
Inês ajudou, assando bolos de amêndoa. Margarida aprovou. Família evolui. O relógio marcava retornos, tic-tacs de esperança. Beatriz, na praia, coletava conchas, tecendo colares de memórias. O vento carregava promessas, ondas eternas ecoando força. Sombras de dúvida esvaíam-se, luz do sol iluminando caminhos. O jardim chamava, terra convidando sonhos. Beatriz, plena, observava o infinito, raízes profundas sustentando voos. Sombras de dúvida pairavam como nuvens passageiras no céu de Cascais, mas Beatriz, plena, observava o infinito, raízes profundas sustentando voos que se erguiam além do visível, como gaivotas planando sobre o Atlântico agitado. Tiago propusera um fim de semana em Cascais, para o João conhecer o mar de verdade. Dissera ele por mensagem, a voz digital carregada de entusiasmo genuíno. Beatriz preparou o quarto com esmero, estendendo lençóis de alfazema que liberavam um perfume sutil, como sussurros de verões idos, e arrumou brinquedos de madeira entalhada que outrora pertenciam ao pai dele. Inês ajudou com fervor infantil, assando bolos de amêndoa que enchiam a cozinha de um aroma tostado e doce, as migalhas caindo como neve dourada no chão de terracota. Margarida aprovou por e-mail. Família evolui, Beatriz, como as marés que vão e vêm. O relógio marcava retornos iminentes, seus tic-tacs ecoando como batidas de um coração coletivo, cheio de esperança renovada. Beatriz, na praia ao entardecer, coletava conchas iridescentes, tecendo colares improvisados com fios de algas secas, cada peça um talismã de memórias entrelaçadas. O vento carregava promessas salgadas, ondas eternas, ecoando sua força inabalável, enquanto sombras de dúvida se dissipavam na luz poente. O sol, mergulhando no horizonte como uma joia, afundando no oceano. O jardim chamava com insistência, sua terra fértil convidando os sonhos a brotarem. E Beatriz cavou sulcos para sementes de abóbora, imaginando colheitas outonais cheias de curvas alaranjadas e texturas rugosas. Inês apareceu com um balde de água do mar, para regar as plantas com sal da vida, disse a menina, rindo enquanto salpicava gotas que brilhavam como diamantes. Juntas, elas construíram um espantalho de trapos velhos, olhos de botões piscando para os pássaros curiosos, uma guarda simbólica contra intrusos alados. Tiago chegou na sexta à noite, o carro rangendo na entrada de Cascalho, Sofia descendo com o pequeno João nos braços, agora um toddler cambaleante com cachos rebeldes e olhos que espelhavam o azul do mar. Abraços se entrelaçaram no portão, cheiros de cidade misturando-se ao ar costeiro, e Beatriz levou o neto pela mão até a areia, deixando pegadas minúsculas ao lado das suas, ondas lambendo dedinhos curiosos. Olha, o oceano te saúda, murmurou ela, enquanto os meninos gargalhava com as espumas frias. Sofia observava, um sorriso tímido curvando os lábios, e Tiago carregava malas com uma leveza nova, como se o peso das antigas rusgas tivesse evaporado. Margarida enviou uma mensagem. Aproveite os momentos, eles constroem pontes duradouras. O fim de semana desenrolou-se em camadas de simplicidade. Piqueniques na praia, com sanduíches de atum e queijo derretido. O sol filtrando através de nuvens. Fofas. Caminhadas pela falésia, onde Beatriz contava lendas de navegadores perdidos. O vento bagunçando cabelos e pensamentos. Inês se juntou no sábado, trazendo um papagaio de papel que voava erraticamente, corda esticada contra o céu,
e o pequeno João tentava alcançá-lo com bracinhos estendidos, tombando na grama com risos contagiantes. Sofia cozinhou um arroz de marisco com toques urbanos, ervas exóticas misturadas ao sabor tradicional, e Beatriz provou, elogiando a fusão como um equilíbrio perfeito entre velho e novo. Tiago consertou uma cerca solta no jardim, martelando pregos com determinação ritmada, ecoando os sons que João, o avô, fazia em tardes preguiçosas. Noites traziam fogueiras na praia, chamas dançando como espíritos inquietos, marshmallows tostando em varas improvisadas, histórias fluindo como vinho tinto de uma garrafa compartilhada. Lembra quando eu caí do barco aos 10 anos? Riu Tiago, e Beatriz acrescentou detalhes esquecidos, pintando quadros vívidos de resgates dramáticos. Sofia confessou medos noturnos sobre a mudança para Lisboa. A cidade engole tempos, disse ela, e Beatriz tocou seu ombro. Mas raízes alimentam onde quer que estejam. O relógio da casa, distante mas audível, marcava horas que pareciam esticar, cheias de conexões reatadas. Inês desenhou a cena na areia, figuras estilizadas de família unida, ondas apagando bordas, mas não o cerne. Margarida ligou brevemente, atualizando sobre um investimento pequeno em artesanato local. Pode ser um legado paralelo. Beatriz considerou, vislumbrando feiras com colares de conchas e cestos tecidos, renda extra para sementes novas. O pequeno João dormia no colo da avó, respiração ritmada como ondas calmas, enquanto estrelas pontilhavam o céu como joias espalhadas. Domingo trouxe uma feira de peixes frescos no cais, redes cheias de sardinhas prateadas, cheiro de salmoura misturado a gritos de vendedores. Compraram lulas para grelhar. Tiago carregando o balde com orgulho paternal. Sofia fotografando o caos colorido. De volta, um churrasco improvisado no jardim. Fumaça subindo em espirais preguiçosas, conversas virando para planos maiores. Talvez uma casa de férias compartilhada no Algarve. Beatriz ouviu, assentindo com sabedoria acumulada. Sonhos crescem como videiras, com podas cuidadosas. Inês dançou ao redor da mesa, pés descalços na terra, e o bebê a imitou com tropeços adoráveis. A partida veio ao pôr do sol, abraços mais longos, promessas de visitas quinzenais. O mar nos chama de volta, disse Tiago, piscando. Sofia beijou a bochecha de Beatriz. Obrigada pelas raízes. O carro sumiu na estrada, deixando ecos de risos. A casa aquietou-se, mas pulsava com energia residual, paredes absorvendo alegrias recentes. Beatriz caminhou pela falésia sozinha, o vento sussurrando confidências, conchas no bolso tilintando como risadas distantes. Inês telefonou. Quando eles voltam? Quero mais papagaios. Margarida propôs um jantar em Sintra para celebrar evoluções. Beatriz aceitou, imaginando castelos e névoas místicas. O jardim florescia com abóboras brotando, folhas verdes estendendo-se como mãos abertas. Noites de leitura solitária, poemas de Camões à luz de lampião, palavras antigas ecoando resiliência. Uma carta de Sofia chegou com desenhos do bebê. Ele desenha ondas agora. Beatriz respondeu com receitas de doces para adoçar distâncias. Tiago mandou fotos de projetos de design, pedindo opiniões. Como o avô faria? O relógio tiquetaqueava promessas, marcando não ausências, mas interconexões. Uma tempestade breve lavou o ar, arco-íris surgindo como pontes celestes. Beatriz plantou ervilhas, imaginando colheitas compartilhadas. Inês
trouxe sementes roubadas de um parque para aventuras. Juntas, semearam, terra grudando em unhas, risos florescendo. Margarida visitou, trazendo mapas de viagens. Explore mais. Beatriz sonhou com estradas sinuosas, horizontes expandindo. O mar rugia a aprovação, ondas quebrando em aplausos ritmados. Sombras passadas esvaíam-se completamente, luz preenchendo vazios. O pequeno João, em chamadas de vídeo, balbuciava: Vó. Coração derretendo distâncias. Sofia planejava uma surpresa. Uma visita inesperada. Tiago insinuou expansão familiar. Talvez outro bebê. Beatriz sorriu para o infinito. Raízes sustentando não só voos, mas constelações inteiras de possibilidades. O jardim sussurrava segredos de crescimento. Vento carregando sementes para solos distantes. Beatriz, eterna guardiã, tecia o futuro com fios de passado e presente, o oceano como testemunha eterna. Beatriz, eterna guardiã das marés internas, tecia o futuro com fios tecidos de passado e presente, o oceano servindo como testemunha eterna, suas águas profundas refletindo os mistérios que ainda se desdobravam nas vidas entrelaçadas. Sofia planejava uma surpresa em mensagens criptográficas. Uma visita inesperada no próximo mês, escrevia ela, com emojis de ondas e corações, insinuando algo além de uma mera reunião familiar. Tiago insinuava expansão na família, talvez outro bebê a caminho, suas palavras digitais carregadas de uma empolgação cautelosa, como se testasse as águas antes de mergulhar. Beatriz sorriu para a tela do telefone, dedos traçando o vidro frio, imaginando berços multiplicando-se como conchas na areia. Inês, sempre a mensageira de alegrias simples, trouxe sementes roubadas de um parque em Lisboa durante uma visita escolar. Para aventuras selvagens no seu jardim, exclamou a menina, olhos faiscando como pirilampos noturnos. Juntas, elas semearam as pequenas promessas em vasos de barro rachado, terra grudando em unhas como cola de memórias frescas, enquanto risos borbulhavam como fontes escondidas. Margarida propôs, por chamada, uma escapada a Óbidos, para folhear livros antigos e provar ginginha em taças de chocolate, sugeriu ela, voz aquecida por risadas antigas. Beatriz aceitou, vislumbrando muralhas medievais e ruas empedradas que ecoariam passos de gerações. O relógio da sala, com seu mecanismo incansável, parecia agora sussurrar melodias em vez de tics, harmonizando com o canto distante das gaivotas. Uma carta manuscrita de um primo longínquo em madeira chegou inesperadamente, palavras curvadas contando de vinhedos íngremes e levadas serpenteantes, convidando para uma colheita de uvas sob sol tropical. Beatriz dobrou o papel amarelado, guardando-o na gaveta ao lado de conchas polidas, sementes de viagens não realizadas brotando em sua mente. O jardim transformava-se diariamente. Abóboras inchando como balões terrestres, videiras estendendo tentáculos verdes em busca de suportes invisíveis. E Beatriz podava com tesouras afiadas, cortando excessos como quem edita capítulos de uma biografia. Viva! Inês retornava após a escola com contos de aulas sobre exploradores portugueses, imitando o Vasco da Gama, com um lenço amarrado na cabeça, como turbante improvisado. Vamos navegar pelo quintal, propunha ela, e Beatriz construía barcos de folhas secas, flutuando-os em poças remanescentes de chuvas passageiras. Sofia enviou um áudio longo, voz suave, narrando dias urbanos.
O pequeno João descobrindo parques com balanços enferrujados, balbuciando sílabas que soavam como casa do mar. Tiago juntava-se, descrevendo esboços de edifícios ecológicos, pedindo feedback, inspirado nas curvas das dunas de Cascais. Beatriz respondia com desenhos rabiscados em guardanapos, linhas fluídas capturando essências costeiras. Margarida chegou para um chá vespertino, trazendo pastéis de Belém ainda quentes, pó de canela polvilhando o ar como neve doce. Conversaram sobre legados intangíveis, receitas transmitidas como heranças, histórias orais tecendo tapeçarias familiares. Você é a tecelã mestra, elogiou Margarida. E Beatriz riu, servindo mais chá de limão colhido do próprio pé. Noites de luar cheio iluminavam o mar como um espelho prateado, e Beatriz saía para caminhadas solitárias pela falésia, pés sentindo vibrações da terra antiga, ventos carregando aromas de pinheiros retorcidos. Inês dormia na casa, ocasionalmente, aninhada em cobertores bordados, sonhando alto sobre piratas e tesouros enterrados no jardim. O relógio parecia pausar nessas horas, permitindo que o tempo se esticasse como massa de pão levedando. Uma feira de artesãos locais surgiu na praça, barracas de lã tingida e cerâmicas vidradas. E Beatriz expôs colares de conchas tecidos com paciência, vendendo alguns para turistas curiosos que contavam histórias de terras distantes. Tiago ligou animado. Comprei um para Sofia. Lembra o colar que o avô te deu? Memórias fluíam como correntes submarinas, conectando continentes emocionais. Sofia confidenciou em uma chamada noturna. Estou grávida de novo. Uma menina, talvez. Beatriz sentiu o coração expandir, como ondas crescendo antes de quebrar. Preparou um pacote com sementes de flores rosadas para plantar esperanças. Inês desenhou um berço imaginário, traços coloridos de berços flutuantes no mar. Margarida aconselhou precauções leves. Atualize documentos por via das dúvidas. Beatriz assentiu, arquivando papéis com selos frescos. O jardim recebia visitas de borboletas migratórias, asas pintadas dançando polcas aéreas, e Beatriz observava, câmera mental capturando instantes efêmeros. Uma tempestade tropical ameaçou do horizonte, nuvens cinzentas amontoando-se como algodão sujo, mas passou ao largo, deixando apenas chuvas finas que nutriam raízes profundas. Inês e Beatriz construíram abrigos de galhos, rindo de gotas escorrendo por narizes. Tiago enviou projetos revisados, incorporando sugestões. Agora tem toques de oceano. Sofia mandou ecossonografias, formas minúsculas pulsando vida. O relógio marcava nascimentos iminentes, tiques como batidas fetais. Beatriz viajou a Óbidos com Margarida, muralhas antigas sussurrando segredos de rainhas passadas, provando licores em taças comestíveis, risos ecoando por vielas estreitas. De volta, encontrou uma surpresa no portão. Tiago, Sofia e o pequeno João, malas aos pés para uma estadia prolongada. O emprego permite remoto por uns meses, explicou Tiago, abraçando-a. Sofia sorriu, barriga arredondando sutilmente, para a menina nascer perto do mar. Inês apareceu correndo, gritando alegrias, e o jardim ganhou vozes infantis novamente. Margarida brindou por mensagem. Ciclos se fecham lindamente. O relógio celebrava, pêndulo dançando. Beatriz guiou o neto para colher ervilhas doces, podes estalando como fogos minúsculos. Noites viraram sessões de contos ao luar,
histórias de sereias e navegadores misturando-se a realidades. Sofia aprendeu a tecer redes de pesca decorativas, fios entrelaçando paciências. Tiago esboçava expansões da casa, um quarto extra para os pequenos. Beatriz aprovou com condições, mantendo a essência das raízes. Inês inventava jogos de caça ao tesouro, mapas rabiscados levando a conchas escondidas. Uma feira noturna iluminou a praia, lanternas flutuantes como estrelas caídas, e a família dançou ao som de guitarras portuguesas, pés pisando areia úmida. O pequeno João tropeçava em ritmos, a irmã por vir pulsando no ventre. Margarida juntou-se uma noite, trazendo guitarras para serenatas improvisadas. O mar aplaudia com ondas suaves, horizonte tingido de promessas. Beatriz, tecelã de destinos, observava constelações familiares se alinharem, o oceano eterno ecoando harmonias. Mas sussurros de novos horizontes surgiam. Tiago falava de parcerias internacionais, viagens à Espanha. Sofia hesitava. E as raízes aqui? Beatriz sussurrava. Raízes se estendem, não se quebram. Inês desenhava aviões sobre oceanos. O relógio tiquetaqueava aventuras, marcando não fins, mas viradas de página. Uma carta de madeira propôs visita coletiva. Vinhedos esperando. Beatriz planejou sementes de união plantadas. O jardim brotava ervilhas crocantes, colheitas compartilhadas em mesas lotadas. Noites de estrelas cadentes traziam desejos silenciosos. Beatriz pedindo continuidade. O pequeno João apontava luas, balbuciando mistérios. Sofia descansava, mão na barriga, sentindo chutes como marés internas. Tiago construía modelos de casas sustentáveis, miniaturas de futuros. Margarida atualizava legados, tudo alinhado. Beatriz caminhava falésias, ventos carregando visões. Sombras antigas sumiam, luzes novas iluminando caminhos tortuosos. O oceano, testemunha, rugia aprovações eternas, ondas tecendo narrativas infinitas.